tudo bem? Muito boa noite, sim, 18 horas e 5 minutos. Muito boa noite para você que está aqui me assistindo ao vivo. E boa noite, maravilhosos que estão no trânsito, retornando para casa, não é mesmo? Pegando aquele engarrafamento, esperando o ônibus, coletivo. Muito boa noite. Eu espero que o seu caminho até a sua casa seja comigo bem proveitoso, aprendendo, discutindo um tema de redação. Olha aqui, eu acho que o tema de redação de hoje é suave demais. Como mitigar os efeitos das alterações climáticas? Esse tipo de tema aí, no mínimo para quem quer fazer uma revisão, né? Se você já é um pouquinho mais experiente, eu tenho certeza que você já dissertou algum tema parecidíssimo com ele, sobre questão de clima. Não necessariamente sobre meio ambiente, mas especificamente sobre questões climáticas. Acho bastante pertinente. Mas esse tema de redação eu acho suave demais. E eu recomendo esse tipo de tema, primeiro, para você que ainda não treinou, tá? Ainda que você seja mais experiente. Mas é importante também para você que está iniciando a sua caminhada e começando a estudar a redação agora. Acho um tema bem tranquilo e hoje é dia de discutir tema e de adquirir conhecimento e repertório sociocultural. Se você está de fato no trânsito, não é? Retornando para casa, eu sei que você não vai poder fazer isso. Mas se você está no conforto da sua casa, no seu escritório, do seu trabalho, esperando dar um momento de ir embora, não é isso? Às vezes vocês já estão a postos para ir embora. Se você tem acesso a um caderninho, eu vou te dizer, como toda aula do Estratagema, hoje é dia de fazer anotações. Vamos conversar um pouquinho sobre possibilidades de abordagens dentro dessa temática aqui de alterações climáticas e vou sugerir repertório sociocultural para vocês, repertórios no plural, na verdade, sobre temáticas que não necessariamente são sobre alterações climáticas, mas sobre temáticas ambientais. E eu espero que a aula de hoje seja um divisor de águas para você, principalmente para você que está iniciando e ainda não se aventurou a escrever a sua primeira redação. O primeiro apontamento que eu vou fazer é a respeito do próprio tema de redação. Você não se incomode que eu estou olhando para o lado, porque eu estou observando meu brainstorm aqui, tá? No computador. Então, o próprio tema de redação, em primeiro momento, já é motivo suficiente para eu parar e fazer algumas observações. Veja bem, como é fácil a gente cair na cilada de tangenciamento de tema. O tema de redação não negligencia a interpretação dele. Olha só, como mitigar os efeitos das alterações climáticas? Eu não estou dizendo para você propor resoluções acerca de alterações climáticas, não é isso. Existe uma diferença entre pedir ao candidato que proponha, que minimize alterações climáticas e minimizar efeitos das alterações climáticas. Porque alterações climáticas é óbvio que a gente precisa minimizar, mas a gente precisa minimizar também os efeitos ocasionados por essas alterações climáticas, né? Eu acho que esse tema é bem importante e está muito em evidência. Eu fiz algumas anotações aqui e eu vou ser muito franca com você. Eu nem precisei consultar a internet para ter esse início de brainstorming em mente. Esse tema de temática sobre meio ambiente é zona de conforto total para mim, porque eu já dissertei trocentas vezes. Mas a própria mídia, pela ocorrência e recorrência de eventos, tem tornado esse assunto muito evidente, principalmente nas redes sociais. Aí eu fiz algumas anotações sobre eventos que foram decorrentes de alterações climáticas, tá? E a gente pode falar de ondas de calor extremo. Eu não sei qual é a rede social que você acessa, mas se você está aqui no Instagram, eu imagino que você siga algum portal de notícias, né? Especificamente sobre notícias de atualidade. Até se você seguir portais de notícias da grande mídia mesmo, né? G1, R7, BBC, CNN, tá? E nós temos em evidência essa temática em virtude de alguns eventos climáticos que assolaram o mundo. E eu digo o mundo e eu falo do Brasil, a gente inclui o Brasil.
Porque muito recentemente mesmo, o Rio Grande do Sul foi assolado por uma grande enchente, uma determinada região. Confesso que eu não sei o nome da cidade especificamente, das regiões especificamente, mas a gente poderia mencionar numa redação, por exemplo, o Rio Grande do Sul já seria suficiente. Mas a gente tem, olha aqui, onda de calor extremo, e aí eu falei do acesso às redes sociais, nós temos sido notificados nos últimos 3 dias de uma onda de calor extremo que está por vir, né? Muito brevemente. Uma onda de calor extremo é um calor perigoso, que põe em risco a própria vida humana, sabe? A gente fala dessas enchentes no Rio Grande do Sul, a gente fala de terremoto no Marrocos, enchente na Líbia. Esses 2 últimos acontecimentos, na Líbia, o terremoto no Marrocos e enchente na Líbia, então nem se fala. Se a gente fosse totalizar o número de mortos das 2 ocorrências, mais de 10 mil mortos e quase 20 mil desaparecidos. Então a gente fala de... No mesmo momento, no mesmo mês, gente, mês de setembro, a gente fala de ocorrências tão absurdas e de grandes proporções como essas. E no mês passado, que é muito recente também, o incêndio no Havaí, que tomou as nossas redes sociais de vídeos muito tristes, localidades, bairros e cidades inteiras sendo devastadas pelo incêndio e pessoas na água tentando salvar a própria pele, a própria vida, né? Então, quando a gente fala de minimizar esses efeitos das alterações climáticas, o tema de redação em si, acho tranquilo. Até a título de elaboração de tese, não temos muito caminho. Se ele está pedindo para a gente solucionar o problema, né, a gente vai apresentar modos sobre a solução do problema. Como a gente poderia solucionar esse problema. E aqui... a gente tem, então, uma tese modal. Por que uma tese modal? Eu vou apresentar conectivos de modo, como o por meio de. E eu vou parar para fazer uma observação aqui. Dependendo da banca do seu concurso, se ela for bastante criteriosa, mesmo, né? Se você coloca numa tese, podemos mitigar, é possível mitigar os efeitos das alterações climáticas através de, algumas bancas encrencam muito com esse tipo de construção, porque sintaticamente até funciona numa linguagem mais informal, o através, mas a gente tem conectivo na língua portuguesa que dá conta de substituir esse através e, na verdade, ele sim ocuparia a posição adequada como um por meio de. Então, é possível mitigar os efeitos das alterações climáticas por meio de... E eu listei, deixa eu ver, 2, 4, 6, 7 modos ou 7 meios pelos quais é possível minimizar os efeitos das alterações climáticas. Eu vou falar esses 7, eu vou listar esses 7, mas eu não vou focar nos argumentos. Eu vou partir para o repertório sociocultural, que eu acho que eu vou te ajudar melhor nesse sentido. Então, por meio das seguintes ações, a gente pode minimizar os efeitos das alterações climáticas. Educação ambiental foi a primeira que veio na minha mente. Responsabilidade socioambiental, a gente fala de sociedade engajada, né? Sociedade, coletividade, empresa, governo, responsabilidade socioambiental. A gente fala de engajamento da iniciativa privada. Não só engajamento da iniciativa privada, mas engajamento do governo. Eu pensei em colocar aqui engajamento individual, mas a parte do engajamento individual, de repente, funcionaria super bem no tema se eu colocasse 2 argumentos assim, engajamento individual e engajamento coletivo. E aí a gente abordaria essas 2 vertentes. Afinal de contas, a gente tende a passar essa responsabilidade adiante, né? Para governantes que tomam decisões importantes acerca do país e para empresas privadas que tanto poluem e tanto extraem da natureza recursos às vezes que são não renováveis, mas conforme disciplina, né, conforme disciplina da própria educação ambiental. Se a gente fala de responsabilidade ambiental, existe responsabilidade que é individual e existe responsabilidade que sim é de cunho coletivo. E por fim, dentro desses 7 possíveis argumentos para acompanhar o meu conectivo modal, eu poderia falar de acordos políticos. Acordos políticos que de vez em quando a gente vê algumas conferências sobre meio ambiente. Aí,
Acompanhe aqui comigo. Eu vou repetir, tá? Rapidamente, para você que aí pegou o bonde andando ou está fazendo anotações. Argumentos, 7 possíveis argumentos. Educação ambiental, responsabilidade socioambiental, engajamento da iniciativa privada, engajamento do governo, engajamento individual e coletivo, e aí eu poderia subcategorizar em engajamento social, a prof não falou aqui, e acordos políticos. Então eu tenho 7 possíveis argumentos. Por que eu considero esse tema de redação um tema fácil no primeiro momento? Olha aqui, deixa eu fazer um pause aqui. Eu estou gravando para o YouTube também. Aí de vez em quando a prof olha para frente, tem outra câmera bem aqui na frente. Um salve para a galera do YouTube que não está ao vivo comigo. A propósito, nós fazemos lives ao vivo no Instagram do Estratagema, viu? Você é bem-vindo, @Estratagema Redação. Mas por que eu considero esse tema bem fácil, bem tranquilo e ideal para quem está iniciando e óbvio para quem ainda não dissertou sobre isso? É porque quando a gente tem, em termos de argumento, gente, uma tese que me rende uma possibilidade de 7 argumentos é muita coisa. 7 argumentos é muita coisa. Quando o tema de redação é difícil mesmo, ó, daquele que você sua a camisa, às vezes é difícil pensar em 3 argumentos. Os 2 primeiros que vêm à sua mente, você já lança a mão deles e corre para o abraço, porque veja, você tem um tempo de prova para administrar. Então não é sempre que o tema vem fácil desse jeito e você lista argumento 1, argumento 2, em 1 minuto você listou 7 argumentos. Não é sempre que é assim, né? Então, o tema, ele é fácil quando a gente consegue listar vários argumentos. Se na prova do teu concurso ou na proposta que você está fazendo aí a título de treino, você tem dificuldade de pensar em argumentos, pode crer que esse tema é um pouco mais difícil para ser dissertado. Agora, acompanha aqui junto comigo. Hora de anotar. Eu falei para você assim, ó, você prepara esse caderno, porque hoje é dia de anotar. E eu disse para você que esse tema é muito dentro da minha zona de conforto, repertório sociocultural sobre o meio ambiente. Você me segura, porque eu ficaria aqui até amanhã compartilhando repertório sociocultural com vocês. Então, eu anotei muitos repertórios aqui que são pertinentes e eu vou tentar ser o mais objetiva possível. Mas você vai perceber que alguns repertórios, inclusive, são coringas para temáticas sobre meio ambiente. A professora não pensou necessariamente em repertório sociocultural sobre alterações climáticas, mas quando eu penso em repertório sociocultural, um repertório que é útil mesmo, que vale a pena anotar, ele normalmente se encaixa e ele é pertinente em temáticas sobre o meio ambiente, tá? Nesse eixo temático. Um primeiro documentário que veio à minha mente, e eu acho que é um documentário muito importante. Sabe por quê? Porque ele é antigo. O nome desse documentário é Ilha das Flores. Ele é curtinho, ele está disponível no YouTube. Se você quiser entender um pouquinho melhor, assista, ou pelo menos busque uma sinopse a respeito desse documentário. Eu vou brevemente resumir aqui. Ele acompanha a cadeia de produção da própria alimentação, de um tomate, por exemplo, de uma couve, de uma ervilha, desde o início da sua produção até o final, até chegar ao consumidor final, que somos nós. E esse documentário, ele é importante porque ele fala, assim, sobre a organização logística, né, para a produção de um alimento, mas o enfoque desse documentário de Ilha das Flores é uma análise e promover no espectador uma autopercepção de como ele lida com a questão do alimento, né? A gente fala, é óbvio, de consumismo, mas sobre a questão alimentar, falamos principalmente sobre produção de resíduos. E o Brasil é um dos países que mais produz lixo no mundo inteiro, inclusive lixo orgânico. Aquilo que não serve, o alimento ele já começa a não servir desde a colheita, desde o momento da colheita até o consumidor final, que muitas vezes descarta esse produto, né? Então, quando a gente fala de Ilha das Flores, o que me veio à mente, por que me veio à mente esse documentário? Por causa da produção de resíduos. A gente sabe que se a gente produz resíduos, não apenas resíduos alimentares, né? Porque muitas vezes os resíduos alimentares eles são orgânicos, nem todos. Mas muitas vezes os resíduos alimentares são orgânicos. Mas esse documentário, ele traz um enfoque a respeito da produção de resíduos. Se a gente produz resíduos, automaticamente, se não há uma política pública eficiente em relação a isso, a gente prejudica o meio ambiente.
Um segundo repertório sociocultural que veio à minha mente, na verdade, foi um conceito. E um conceito que eu já compartilhei aqui com vocês no Instagram. Há quanto tempo? Sinceramente, eu não sei. Porque a gente compartilha bastante conteúdo aqui com vocês. Mas eu não sei se você já ouviu falar em fast fashion. A gente tem fast food, verdade. Eu não sei se você sabe, mas a gente tem fast fashion também. Se falávamos a respeito agora de produção de resíduos alimentares, fast fashion, que significa em tradução livre moda rápida, moda expressa, é esse tipo de moda do comércio varejo que vende uma quantidade exorbitante de peças em larga escala das grandes redes da indústria da moda, viu? Das lojas populares de shopping. É aquela remessa de milhares de calças naquele modelo específico e que de repente já não estão mais na moda ou não venderam o suficiente, e aí a gente fala de uma produção de resíduos que já não são orgânicos. Então o conceito de fast fashion, que é um conceito da indústria da moda, é extremamente prejudicial para o meio ambiente, desde o tingimento dos tecidos, que são produtos normalmente tóxicos e às vezes não são descartados da maneira adequada, até a produção final, que são feitas com essas peças, por exemplo, que sobram, né, da indústria da moda. Eu não tenho essa informação para te dar aqui agora, né? O nome do documentário torna o repertório sociocultural de vocês assim o mais legítimo possível. Normalmente eu não fico procurando na internet, mas tem um documentário que fala a respeito do descarte dessas peças de fast fashion, que elas vão para determinados aterros que são ilhas isoladas, e muitas delas são, por se tratar de uma ilha, às vezes são recolhidas pelo mar e ficam boiando em determinadas localidades dos oceanos, tá? Quando eu falo de fast fashion, tem um documentário que eu vou... esse você vai assistir. Esse você não vai ouvir só a sinopse, vai fazer a leitura só da sinopse no Google, porque esse documentário é simplesmente incrível e simplesmente fantástico. O nome desse documentário, ele é gigante, gente. Estou me guardando para quando o carnaval chegar. É isso mesmo. Estou me guardando para quando o carnaval chegar. Fala de uma cidade, um documentário que basicamente conta a história da população de uma cidade do interior do Brasil. Eu não sei se região norte ou região nordeste, porque eu não me lembro o nome da cidade especificamente. Você pode focar o repertório no nome do documentário, isso já é suficiente. Mas lá eles produzem absolutamente todo tipo de calça jeans que você pode imaginar. Toda a economia dessa cidade, do interior do Brasil, ela se movimenta a partir da produção de calças jeans. E nesse documentário, inclusive, eles falam sobre a produção de jeans representar para o país cerca de 20% da produção total, gente, no país inteiro. Uma cidade que, desse tamanho. E a gente fala da produção de resíduos, justamente para complementar esse conceito de fast fashion que a professora trouxe. Olha aqui. E se a gente falasse, em termos de evento, eu ia falar do documentário Minimalismo Já, que é um documentário da Netflix. São posturas extremas, né? Eu não vou me ater a esse documentário, não. Ele é útil pra caramba, mas eu acho que eu já falei demais sobre consumismo e resíduos e as questões ambientais. Eu quero falar da COP26. Eu não sei se você acompanhou isso, eu acabei acompanhando indiretamente, justamente por ser professora de redação e precisar estar ciente, né, e sabendo e atualizada do repertório sociocultural a respeito do meio ambiente. Então a prof precisou obrigatoriamente acompanhar notícias da COP26 e esse evento, para você que se pergunta, né, por que COP, né? Eles chamam de conferências das partes. Mas conferência das partes, mas na verdade o nome popular e o nome conhecido é simplesmente uma conferência das Nações Unidas sobre mudanças ou sobre alterações climáticas. Esse é um repertório sociocultural coringa, porque você pode utilizar em qualquer tema de redação sobre meio ambiente. Porque a gente, nessa perspectiva aqui de COP, né, de conferências das partes, de eventos que reúnem nações de maior e menor visibilidade, notoriedade,
a gente evidencia posturas que são de cunho coletivo e de cunho coletivo internacional, a nível de mundo e de planeta. Então, a COP foi o último grande evento, a COP 26, que foi a 26ª Conferência da ONU, foi o último grande evento e trataram de questões sobre redução de gases poluentes, sobre questão de desmatamento, inclusive da Amazônia, né, o pulmão do mundo. Vou botar entre aspas, porque a gente já sabe que não é mais o pulmão do mundo, né? Não é bem essa a nomenclatura adequada, mas a Conferência das Nações Unidas é um tipo de conferência que trata de acordos internacionais que objetivam minimizar esses efeitos climáticos. Não o leite já derramado, não é? Do jeito que a gente tem vivido ultimamente, mas minimizar também o problema em sua raiz, tá? Eu fiquei pensando assim em termos de figura pública. Eu vou te dar uns 5 segundos aí para você pensar. Figura pública para a gente utilizar nesse tema aqui, já que estamos considerando alguns repertórios, você teria uma figura pública? Tem uma figura pública bastante polêmica que é a Greta Thunberg, né? Ela vive nos noticiários e vive sendo presa e é solta novamente, óbvio. Mas porque o momento, normalmente o local, um momento em que ela escolhe para fazer as suas manifestações são momentos inadequados, é por isso que ela é presa. E ela é uma ativista, né? Ela se auto-intitula ativista. Por que eu tô dizendo assim, ela se auto-intitula? Porque tem muita gente que não concorda com o tipo de ativismo dela, acha que não é eficiente e tal. Mas o que está em jogo aqui, vou te ensinar agora, o que está em jogo aqui não é necessariamente a gente acreditar ou não no trabalho de ativismo da Greta Thunberg. Não é disso que se trata. Se trata de você ter um nome, um repertório sociocultural de referência para colocar na tua redação. E serviria super bem como um repertório sociocultural, porque ela é engajada e tem esse movimento ativista a respeito de questões climáticas, né? E ela tem um movimento assim muito grande, principalmente no Twitter, né, que hoje em dia nem se chama mais Twitter, um movimento muito grande no Twitter, às sextas-feiras. Em tradução livre, se chama Sextas pelo Clima, né? E aí muitas pessoas se questionam em relação a isso, porque as sextas pelo clima normalmente tiram jovens e adolescentes de escola para protestarem em relação ao meio ambiente. Então, qual é a crítica em relação a isso? Você tira um jovem ou um adolescente de uma escola para protestar em favor do meio ambiente, por outro lado, ele está perdendo um dia de aula. Isso é bastante incoerente. Ela, como ativista, poderia pensar um pouquinho em relação a isso, entende? Então, algumas pessoas têm questões bem fortes em relação à Greta, mas até o movimento Sextas pelo Clima serviria como repertório sociocultural. Eu mesmo tenho uma crítica nesse sentido. Eu não acho que é eficiente você tirar um adolescente da escola para fazer esse tipo de protesto, ou qualquer outro tipo de protesto, né? Toda sexta-feira tá o adolescente lá fora da escola para protestar. Aí não, né? Pelo amor de Deus. Mas eu tranquilamente colocaria o nome da Greta e o movimento Sextas pelo Clima na minha redação em forma de repertório sociocultural. Porque cabe ali, sabe? A Monique tá falando assim, mulher maravilhosa. Você acredita que eu pensei na Marina Silva? Eu coloquei aqui, ó, Marina Silva, até porque ela é ministra atual do meio ambiente, né? E de mudanças climáticas. Ela é atual ministra. E eu pensei na Marina Silva. Mas, muito sinceramente, eu não sei nem qual é o partido da Marina Silva. Partido Verde não deve ser mais. Acho que ela nem era do Partido Verde, acho que ela é do PSOL, na verdade. Só penso na Marina Silva, mas confesso que não saberia fazer um link com o repertório. Quando você cita o nome da Marina Silva, em forma de repertório, é falar sobre o trabalho dela como um representante público, representante político, desde sempre, né? Engajado em questões ambientais e que agora, no momento, é representante no governo, né? Numa das pastas governamentais mais importantes do governo atual, que é a pasta do meio ambiente e das mudanças climáticas, entende? Isso já é repertório sociocultural suficiente. Entendeu como que você faz o link? E não necessariamente a gente traz um repertório sociocultural, uma informação super assertiva do que ela está fazendo no momento, ou o que ela tem feito especificamente. O nome dela já soa, né, já é evidente como repertório sociocultural. Entende, meu amor?
Mas não basta citar o nome, né? É importante falar que ela politicamente desde sempre está engajada nesse tipo de questões e quanto mais agora como ministra do Meio Ambiente, sabe? O que a prof sempre fala do repertório sociocultural, boa, né? Você leu minha mente. Foi, deixa eu ver, um dos últimos repertórios que eu anotei aqui, eu anotei Marina Silva, não. Eu anotei Partido Verde, inclusive, não anotei Marina Silva, estou fazendo a leitura aqui agora, pensei e não anotei. O pulo do gato, quando a gente fala de repertório sociocultural, muitas vezes não é o repertório em si, né? Eu tenho que ter um repertório, certeiro no tema. Mas é utilizar o repertório que você tem e fazer valer, torná-lo produtivo. É assim que a gente utiliza enquanto nomenclatura de banca de concurso mesmo, né? É tornar aquele repertório que você tem produtivo dentro da discussão. É não pegar o nome da Marina Silva e soltar ali na discussão. Então foi importante você trazer essa discussão à tona, porque você percebeu, eu tenho um repertório sociocultural que é interessante, que poderia ser mencionado aí nesse tema, mas eu não sei como fazer o link, espero que eu tenha te ajudado, tá bom? Falei da Greta, a nossa amiga que trouxe a Marina Silva, eu já falei aqui do Partido Verde, né, que é um partido que se autodenomina um partido que se ocupa, né, ou prioriza questões da própria ecologia política, eu anotei aqui, promove pensamentos e ideais políticos que privilegiam a economia política. Então, você poderia mencionar e dizer que no país, como que a gente faria um link, né, desse repertório sociocultural? Talvez vocês estejam se perguntando. Poderia dizer que no Brasil temos, inclusive, partidos políticos que privilegiam e não negligenciam questões ambientais, como o Partido Verde. Aí, você chega juntinho aqui, ser humano. Você aqui do YouTube também. É o que eu disse. Você tem questões acerca do Partido Verde? Eu sou zero ambientalista, tá? Só para você saber. É um monte de repertório sociocultural porque a professora já disserta há 1000 anos. Por isso que eu tenho repertório sociocultural pra caramba. Mas dizer que eu sou ambientalista, não sou. Nem vou defender Partido Verde aqui, porque eu não sei do trabalho deles. Aí você fala assim, Partido Verde na redação, pois eu não acredito nesse povo. Esse povo não faria nada pelo Brasil, não sei o quê. Não seria eficiente e tal. Mas se você tem esse repertório sociocultural e lembrou do nome do Partido Verde, acredite você ou não na eficiência desse partido, você não precisa na redação levantar bandeiras e posicionamentos sobre o trabalho do partido, porque o tema de redação não é esse. A mesma questão da figura política como a Greta, que muitas vezes não cai muito no meu gosto, entende? Eu não estou no texto levantando bandeiras contra ou a favor do trabalho dela como ativista ambiental, se ela é ou se ela não é ativista ambiental. Não é sobre isso, minha gente. O pulo do gato aqui é você ter um repertório sociocultural e você torná-lo produtivo dentro da discussão. E não necessariamente concordar e discordar com posicionamentos políticos e figuras públicas e por aí vai. Entenderam isso? Eu já estou terminando. A gente teve agora recentemente a visita do Lula na sede da ONU, né? E ele fez o discurso e dentro desse discurso fez uma abordagem sobre questões ambientais, assim, ele foi correto, sabe assim? Não tinha como falhar. Ele falou sobre desmatamento, ele falou sobre mudanças climáticas, ele falou sobre a Amazônia. Então, era mais ou menos isso que se esperava dele em questões de ambientalistas. É meio que um discurso pronto, né? Se é que a gente pode dizer assim, batido, né? Todos os representantes falam dessas mesmas temáticas. Esse seria um repertório, essa recente visita e discurso do Lula na sede da ONU, bem recentemente, deve ter o quê? Uma semana, mais ou menos? Sei lá, 2 semanas? E por aí vai. Um outro conceito, só faltam 2 repertórios para a gente terminar. Olha quanto repertório, bastante repertório, né? Um outro conceito que eu traria aqui para vocês seria o da silvicultura. Esse conceito eu compartilhei com vocês lá no YouTube. Você sabe o que é silvicultura? Basicamente, é um conceito ambiental, tá? É basicamente o plantio de árvores. A gente não fala só de árvores, tá? Mas normalmente sim. Mas o plantio de árvores que objetivam a utilização delas como insumos e como matéria-prima. Então você não retira da natureza, você faz o plantio de árvores, essas árvores crescem e aí sim você pode, essa é a prerrogativa da silvicultura, né? É plantar
para extrair, mas não necessariamente você está fazendo a retirada desses recursos naturais, recursos da natureza. Esse é um conceito da ecologia e de disciplinas que são relativas ao próprio meio ambiente, um conceito muito útil para você utilizar como repertório sociocultural. Por fim, um repertório que você tem. Vai me dizer que você não conhece a Natura do Brasil. Aí você está se perguntando assim, prof, você é bem doida. Como é que você vai falar de Natura do Brasil em temas sobre mudanças climáticas? Como minimizar o efeito de mudanças climáticas? Ai, Jessiquinha, maravilhosa! Que prazer falar com você, Chuchu. Texto maravilhoso, dentista linda e competente. Seja bem-vinda. Vai me dizer que você não sabe de Natura do Brasil? Pense aí nas suas informações. Se você é mulher, de repente a questão fica mais fácil para você, né? Mas como que você vincularia Natura do Brasil a essa questão ambiental, né? A gente sabe, quem consome produto da Natura, minimamente ou não, pelos comerciais aí da vida, a gente sabe que a Natura é uma empresa que faz questão de propagar o seu compromisso com o meio ambiente. Veja bem, isso não veio de uma hora para outra. Primeiro que nós temos hoje muito mais políticas públicas que conscientizam sobre o meio ambiente do que no passado, né? Então eu acho que a Natura deve estar há quase 2 décadas, ou perto de 2 décadas, implementando um trabalho nesse sentido, né? Preservando o meio ambiente e desenvolvendo seu trabalho de perfumaria, por exemplo. Prof, o que a Natura tem a ver com isso? Você lembra que eu falei sobre iniciativa privada, lá em cima em forma de argumento? Eu falei sobre iniciativa privada e eu falei sobre engajamento do governo. Tem 2 questões aí se a gente fala de Natura. Primeiro, a iniciativa privada participando, se é uma empresa que extrai recursos, não apenas aquelas que extraem, mas as que de alguma forma descartam, mesmo que seja em forma de gases poluentes, né? Se é uma empresa que extrai recursos, como é o exemplo da Natura, a gente fala aí de engajamento da iniciativa privada em questões ambientais. Confere? Então, é uma empresa que você poderia citar como exemplo. E, se pensarmos em relação ao engajamento do próprio governo, a gente sabe que é óbvio, a Natura não faz isso assim de caridade, não foi de uma hora para outra que ela falou assim, vou ser boazinha com o meio ambiente. Pode rolar esse pensamento mesmo, né? Vamos preservar o meio ambiente. Mas sabemos que o governo, para essas empresas, né, que respeitam o meio ambiente, a gente sabe que existem incentivos fiscais, como redução da própria carga tributária da empresa. Entende isso? Então, engajamento governamental e engajamento da iniciativa privada, tanto um argumento quanto o outro argumento cairia bem como uma luva para esse repertório sociocultural se você citasse a empresa Natura do Brasil. Em suma, cada um fazendo a sua parte, fazendo um pouquinho. Acho que desses 7 argumentos aqui que eu listei no início da redação, né, no início da live, nós conseguimos repertório sociocultural para todos eles, praticamente para todos eles, né? Bom, eu espero que a aula de hoje tenha sido produtiva para você, que essa discussão de tema tenha sido produtiva, que eu tenha elucidado esse tema aí na sua mente, aberto aí a um leque de possibilidades. Opa, meio ambiente tem um repertório sociocultural pra caramba, e não necessariamente uma citação, né? Pense. Vou ter uma citação sobre meio ambiente, uma citação para cada tema, aí é loucura demais. A colega tá falando bem assim comigo, ó. Lembro de um lançamento de produto antigo, Ipriprioca. Acho que eu me lembro desse produto. Era um que tinha... Eu me lembro, Monique. Era um que... A própria caixinha, eu acho, era um coco. Se eu não me engano, um coco lixado, né? Foi envernizado e tal. Eu acho que é isso, né? Porque tinha perfume com essa essência também, né? Eu confesso que hoje em dia eu quase não compro mais Natura, mas tem gente na família que vende, né? Então, a própria propaganda, né, gente? Do nada você tá no YouTube e às vezes vem... Se eu não tô conectada no da empresa, que é Premium, por exemplo,
Se eu tô no meu YouTube, que é pessoal, ou do Telzinho do meu filho, às vezes é uma propaganda do nada da Natura. Então, eu tô sempre engajada nessa questão da Natura aí. E às vezes até visito o site, já ocorreu de visitar o site para ler a respeito da responsabilidade ambiental da empresa. Eu queria ler um pouco mais a respeito disso numa outra discussão de tema. Você viu, Monique, que eu tô sabendo um pouquinho de Natura? Olha aqui, meu povo. Que vocês tenham uma noite maravilhosa, abençoada. Não escreveu o seu primeiro texto? Você toma jeito, não negligencie seu texto, não negligencie sua redação. Estamos com matrículas abertas, como a professora falou no início da live, eu acho. Né? Pacotes de correção, eu já não me lembro, já falei tanto, como eu vou me lembrar o que eu falei no início da live, né? Pacotes de correção. Então vem para o meu time, estamos matriculando normalmente. Olha, um beijo para vocês. Escreva seu texto, tome coragem e se precisar de um tema bem fácil, bem tranquilo para começar, é esse aqui. Um tema muito atual, super em evidência e fácil, principalmente para quem está começando. E você que ainda não treinou esse tema, não negligencie não, é mais aprendizado para você. Obrigada pela sua companhia, pelo seu tempo numa quarta-feira. Gratidão toda minha. Até breve. Olha aqui. Um beijo. Tchau, tchau.